João sentia o peso do silêncio dentro de casa. O relógio de parede marcava as horas, mas, desde a morte de Clara, o tempo parecia ter perdido qualquer significado. Faziam 3 meses desde o acidente, e ele ainda não conseguia acreditar que ela se fora. As coisas dela permaneciam intactas: o casaco jogado na cadeira, os livros amontoados na mesa de cabeceira, até o perfume que usava parecia ter impregnado o ar. Para ele, remover qualquer um desses objetos era uma traição, como se estivesse apagando os vestígios da presença dela. Passava os dias andando de um lado para o outro, sem propósito, relembrando os momentos juntos. À noite, no entanto, era quando o vazio se tornava insuportável. Quando deitava na cama, o lado onde Clara costumava dormir parecia mais gelado que o resto do quarto. Foi numa dessas noites de insônia que tudo começou. Ele estava prestes a fechar os olhos quando ouviu um sussurro suave: João. Seu coração acelerou. Sentou-se na cama, com os olhos fixos na escuridão, mas não havia mais som. Talvez fosse sua mente pregando peças, resultado da exaustão e da tristeza que o consumiam. Na noite seguinte, o sussurro voltou, mas desta vez era mais claro. João teve certeza de que era a voz de Clara, como se ela estivesse ao seu lado. A sensação era reconfortante, apesar de inquietante. Sentia um misto de alívio e culpa por se agarrar àquela possível ilusão. A cada dia que passava, ele se afundava mais na ideia de que Clara estava, de algum modo, tentando falar com ele. E, embora tentasse racionalizar a situação, no fundo desejava desesperadamente que fosse real. Na terceira noite, não foi apenas um sussurro. João sonhou com Clara. Ela estava lá, de pé no jardim que eles costumavam cuidar juntos, sorrindo como se nunca tivesse partido. O som de sua risada ecoava pelo ar, leve e familiar, enchendo João com o calor que ele não sentia desde o acidente. No sonho, Clara o chamou para perto, e, ao se aproximar, ele pôde sentir o toque dela, a mão suave sobre seu rosto, tão real que, ao acordar, seus dedos ainda formigavam com a sensação. Os sonhos se tornaram recorrentes. Toda noite, Clara o visitava, levando-o a lugares que eles amavam, conversando sobre trivialidades, como se nada de errado tivesse acontecido. E, nos sonhos, João se sentia vivo novamente. Durante o dia, porém, as coisas eram diferentes. Ele começou a perceber que a presença dela não estava limitada às noites. O reflexo de Clara aparecia nas janelas da casa, como se ela estivesse observando-o à distância. Às vezes, ele via uma sombra que lembrava sua silhueta no corredor, e, em mais de uma ocasião, teve certeza de que a viu no espelho do banheiro. Clara também começou a pedir coisas nos sonhos. Pequenos pedidos, aparentemente sem importância. Primeiro, ela pediu que João mantivesse a casa do jeito que estava, sem mudar nada. Ele achou estranho, mas concordou. Depois, pediu para que ele acendesse uma vela no quarto todas as noites, algo que eles costumavam fazer nos primeiros meses de casamento. João, agora completamente convencido de que isso era uma conexão com o espírito de sua esposa, seguiu suas instruções sem questionar. Afinal, se isso significava mantê-la por perto, ele faria qualquer coisa. Conforme os dias passavam, João sentia a presença de Clara mais forte, mais palpável. Não eram mais apenas sonhos ou reflexos fugazes nos espelhos. Ela estava lá, em cada canto da casa. Às vezes, quando ele passava por um cômodo, tinha a sensação de que ela havia acabado de sair, como se estivesse sempre à sua volta, observando, esperando. Durante a noite, os sonhos se tornavam mais intensos. Clara estava cada vez mais próxima, falando com ele como costumava fazer, perguntando sobre o dia e seus pensamentos. O toque dela, tão real, o deixava inquieto quando acordava. No entanto, algo na maneira como ela sorria, ou nas palavras que usava, parecia diferente. Havia uma insistência em seus pedidos, como quando ela pedia que ele mantivesse a casa exatamente do jeito que estava quando ela partiu. João não via mal nisso. Ele não queria mudar nada, de qualquer forma. Manter as coisas como estavam o fazia sentir que Clara ainda fazia parte de sua vida. Entretanto, seus amigos e familiares começaram a notar que João estava mudado. Ele evitava contatos, raramente respondia às ligações, e quando alguém o visitava, parecia distraído, quase ausente. A casa, que antes era acolhedora, agora parecia sombria.
As persianas estavam sempre fechadas, o ar estava pesado, e o ambiente, antes cheio de vida, se tornará um santuário silencioso e opressor. João não se importava com as preocupações dos outros. Ele acreditava que estava se comunicando com Clara, que ela estava de volta, e isso era tudo o que importava. Se as outras pessoas não podiam ver ou sentir o que ele sentia, isso só provava que sua conexão era algo especial, algo apenas entre ele e sua esposa. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto reorganizava algumas caixas no sótão, que João encontrou algo que mudaria tudo. Entre os objetos que pertenciam a Clara, havia um caderno de capa gasta que ele nunca havia visto antes. Curioso, começou a folhear as páginas e logo percebeu que não era apenas um diário comum. As primeiras entradas eram relativamente normais, descrições da rotina de Clara, mas, conforme avançava, as páginas revelavam algo mais sombrio. Clara vinha pesquisando obsessivamente sobre vida após a morte. Havia anotações detalhadas sobre rituais antigos, símbolos estranhos e métodos para comunicação com o além. Ela havia se tornado fascinada pela ideia de que era possível transcender a morte e manter o contato com os vivos. João leu, estarrecido, enquanto ela descrevia um plano, algo que parecia um ritual para garantir que, caso morresse, poderia voltar para ele. Ela mencionava itens específicos, objetos pessoais que precisavam ser preservados, uma vela especial que agora estava na mesa de cabeceira e instruções sobre como manter a casa. As palavras de Clara, antes confortantes, agora soavam como um aviso. Tudo o que ela vinha pedindo nos sonhos, manter a casa intocada, acender a vela, fazia parte de um plano maior. João sentiu um calafrio subir pela espinha. Os sonhos que ele achava serem manifestações de seu luto, talvez não fossem apenas criações da sua mente. Clara, ou algo que se passava por ela, estava tentando voltar. A compreensão o atingiu com força. Clara, antes de morrer, já havia plantado a semente de seu retorno. Ela não estava apenas presente em seus sonhos. Ela estava tentando atravessar a barreira que separava os dois mundos. E o mais aterrorizante de tudo era que ele já havia cumprido parte do ritual sem perceber. O coração de João acelerou enquanto as palavras de Clara no diário ecoavam em sua mente. Ele se sentia dividido entre a saudade e o pavor crescente de que algo muito maior estava em jogo. Naquela noite, Clara apareceu novamente em seus sonhos, mas desta vez, havia uma urgência em sua voz. Está quase na hora, João. Só falta mais um passo, ela sussurrou, seus olhos brilhando com uma intensidade incomum. Você sabe o que fazer. No dia seguinte, ele vasculhou o sótão novamente e encontrou um conjunto de velas que Clara havia guardado. Cada uma tinha símbolos que ele agora reconhecia dos escritos no diário. Ao lado delas, estava uma pequena caixa com uma joia que ela costumava usar. Algo que ele sempre pensou ser apenas um amuleto, mas que agora parecia parte de algo muito maior. João se viu com a vela nas mãos, hesitante, mas ainda atraído pela promessa de ter Clara de volta, mesmo sabendo que aquilo poderia custar. Enquanto ele colocava tudo em ordem no quarto, conforme as instruções de Clara, começou a se sentir cada vez mais fraco. Sua saúde, antes apenas desgastada pelo luto, parecia deteriorar rapidamente. Ele sentia-se exausto, como se algo sugasse sua energia vital. Ao olhar no espelho, percebeu como estava pálido, suas mãos trêmulas. Clara aparecia em seus sonhos cada vez mais vívida, e ele sentia que a linha entre os dois mundos estava se tornando tênue. Apesar dos avisos de seu corpo e da crescente sensação de perigo, João estava tentado a seguir adiante. Mais um passo, Clara repetia nos sonhos. Ele sabia que o último ato do ritual exigia que ele acendesse a vela à meia-noite e recitasse uma passagem que estava no diário. Ele se perguntou se realmente queria continuar. As dúvidas estavam sempre ali, mas a dor de perdê-la, somada à sensação de que ela estava tão perto, o empurrava cada vez mais para o abismo. A noite chegou pesada e sufocante, como se o próprio ar dentro da casa estivesse mais denso. João sabia que estava à beira de algo irreversível. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente, insistentes, mais um passo. Ele se viu sentado no chão do quarto, a vela pronta para ser acesa e o diário aberto em suas mãos, com o feitiço final à sua frente. Clara apareceu nos seus sonhos mais cedo naquela noite, mais intensa e real do que nunca. Havia uma doçura em sua voz, uma promessa de que tudo estaria bem assim que ele finalizasse o ritual. Nós ficaremos juntos de novo, ela disse com um sorriso que parecia deslocado,
uma sombra de algo que ele mal reconhecia. No entanto, por trás desse sorriso, havia uma inquietação, uma urgência diferente de qualquer outra vez. João hesitou. Ele olhou ao redor do quarto, agora banhado pela fraca luz da lua que entrava pela janela. Cada objeto, cada memória, estava impregnado com o que eles tinham vivido juntos. Mas algo dentro dele estava mudando. Pela primeira vez em semanas, a razão lutava para emergir da neblina de luto e desespero que o consumia. Clara, ou a presença que tomava a forma dela, parecia ansiosa. Ele podia sentir a pressão. Seus pensamentos giravam, e a compreensão o atingiu. Não era Clara que voltaria para ele. Aquela coisa que sussurrava promessas em seus sonhos, que o encorajava a cumprir o ritual, era algo mais sombrio, algo que estava se alimentando da sua dor, manipulando suas memórias e fraquezas. O quarto parecia vibrar com uma energia que ele não conseguia ignorar. O peso da decisão estava sobre ele: finalizar o ritual e arriscar perder completamente sua vida e sanidade, ou parar e deixar Clara ir de vez. Com as mãos trêmulas, ele se levantou. No último momento, algo dentro dele o puxou de volta à realidade. Ele pegou a vela e, com um gesto firme, a apagou antes que pudesse acendê-la. Imediatamente, sentiu uma onda de ar pesado escapar do quarto, como se algo o estivesse segurando ali. A presença enfurecida de Clara desapareceu num segundo de desespero, um grito sufocado que ecoou no fundo de sua mente. O grito que ecoava em sua mente desapareceu junto com a presença de Clara, deixando o quarto mergulhado em um silêncio quase sufocante. João caiu de joelhos, exausto, sentindo como se toda a energia que restava em seu corpo tivesse sido drenada. Ele olhou ao redor, ainda atordoado pelo que havia acabado de acontecer. A casa, antes impregnada com a sensação pesada da presença dela, agora parecia vazia, como se o ar finalmente estivesse livre de algo que ele nem sabia que estava preso ali. Ele respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. João sabia que, ao apagar a vela e quebrar o ritual, tinha aberto mão da única chance de ter Clara de volta, ou, pelo menos, daquilo que ele achava ser Clara. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu aceitar a verdade dolorosa: Clara se fora, e nada do que fizesse a traria de volta. Com a consciência pesada e o corpo cansado, João decidiu que era hora de deixar a casa. Recolheu as poucas coisas que ainda tinha ânimo para guardar, trancou a porta e saiu, deixando para trás o que restava de sua vida com Clara. Ao entrar no carro, sentiu o peso do luto de maneira diferente. Agora, o vazio era real, não mais preenchido por ilusões ou falsas esperanças. Enquanto dirigia para longe da casa, João olhou pelo retrovisor e, por um breve momento, viu o sorriso suave de Clara refletido ali. Seu coração parou por um instante, mas quando olhou novamente, o reflexo desaparecera. Ele sabia que ela sempre estaria presente, de alguma forma, em suas memórias e em sua dor. Mas isso não a traria de volta ao mundo dos vivos. O luto continuaria a acompanhá-lo, mas, agora, ele tinha a chance de seguir em frente. A dor nunca o deixaria completamente, mas ao menos ele estava livre do peso insuportável de viver entre o passado e o presente, preso a uma promessa impossível.